Oi, gente, boa tarde. Boa tarde para todas, para todos. Vamos começar agora nosso Tira Dúvida da Léo de Blanc. A gente está com essa agenda às terças pela manhã e às quintas à tarde, né? Alternando os horários para facilitar para a maior quantidade de gestoras e gestores participarem, já que nem para todo mundo um horário só é adequado, né? Hoje eu comecei a gravar aqui, tem muita gente que pede para pergunta se foi gravado, né, para facilitar depois dar uma conferida de novo. Como a gente também está com várias novidades no nosso Linktree, estamos com tudo preparado lá para a prestação de contas do início ao fim. Então, finalmente coloquei para gravar aqui e coloco a gravação já hoje à tarde, depois que a gente terminar, no nosso Linktree, tá? O chat está tempo todo aqui presente, né? Quem tiver dúvida pode começar, pode perguntar em qualquer momento no chat, tá? Fica visível para mim aqui. E também, quem quiser fazer alguma pergunta em qualquer momento, pode também abrir o microfone e perguntar ou levantar a mão, tá? Que a gente vai conversando aqui para não deixar nenhuma dúvida sem resposta, tá? Eu vou começar aqui mostrando para vocês como é que está o nosso Linktree, tá? E vou colocar aqui também, de novo, o link no chat, para quem não tem ainda ou quem não está com ele anotado e quiser copiar, tá certo? Tá aqui no chat, então. Gente, o nosso Linktree é o mesmo link de sempre, né? O link para fazer qualquer tipo, né? Todo tipo de material que a gente já fez sobre Léo de Blanc. E ele está sempre organizado de uma forma que fica fácil de ver o que é mais importante nesse momento, né? Então, nós estamos na fase da prestação de contas, e aí a gente tem aqui, então, essa sessão, né? Prestação de contas 2022, a gente tem aqui alguns links também do sistema do governo federal, né? Para ficar fácil de ver, material também do mapa cultural, né? Independente da Lei Aldir Blanc também, todos os municípios que têm acesso ao mapa, que têm usuário, né, institucional no mapa, podem fazer também uso aqui de algum material, um tutorial específico, né? E da Lei Aldir Blanc aqui, todas as referências, todos os materiais, os comunicados, decretos, acórdão do TCU, enfim, todo o material da Lei Aldir Blanc também aqui para consulta, tá? A gente não tem mais nenhum link aqui que era da execução da Lei Aldir Blanc, porque a execução já finalizou, né? A gente não tem mais nenhum recurso disponível, a prorrogação já encerrou em 2021, também não teve inscrições e resto a pagar por conta das questões contábeis mesmo da legislação, então, vigente, então a gente está aqui com o foco na prestação de contas, tá certo? A gente tem aqui esse primeiro material, que é uma introdução, vamos dizer assim, para a prestação de contas da Lei Aldir Blanc para os municípios, tá? Vocês podem baixar eles também. É principal a gente lembrar aqui que a gente tem a prestação de contas em duas vias, né? Em duas formas diferentes, que são concomitantes, cada uma com seus prazos e necessidades, mas é importante a gente lembrar que a prestação de contas da Lei Aldir Blanc são feitas de duas formas, né? A primeira é entre os beneficiários com o município, tá? E a segunda é do município com o Ministério do Turismo, né? Então, dos beneficiários com o município, a gente tem uma prestação de contas individualizada, ou seja, é importante informar a prestação de contas de cada beneficiário do inciso 2 e cada beneficiário do inciso 3, através da plataforma BB Ágil, né? Pelo extrato bancário. Então, a plataforma do BB Ágil, a gente também tem um tutorial no nosso Linktree, vou mostrar para vocês, né? Tem o passo a passo para a gente entrar pelo BB Ágil, né? Nem todo mundo tem esse acesso, porque o BB Ágil é o sistema de gestão financeira do município, né? Das contas do Banco do Brasil. Então, muitas vezes está na Secretaria de Finanças, está na contabilidade, está em algum outro setor que é responsável, né, por essa área. Mas também a gente tem um passo a passo facilitado para que vocês informem a prestação de conta dos beneficiários no BB Ágil, tá? Do inciso 2 é um pouco diferente do inciso 3, eu vou mostrar por quê, né?
Mas aí, só para continuar essa página aqui, então, a prestação de contas do município com o Ministério do Turismo, essa já é na plataforma Mais Brasil, né? E tem um relatório final de gestão em PDF, tem alguns outros PDFs também que vão ser utilizados, né, pela plataforma Mais Brasil, mas então, principalmente para a gente ter em mente, né, que assim, a prestação de contas ela é feita de duas vias, né, em duas maneiras, né, uma não elimina a outra. Então, o prazo para prestação de conta dos beneficiários é até 30/6. A gente tem aí praticamente 2 meses para realizar essa prestação de contas, tá certo? É importante a gente ter em mente que esse prazo ele já está bem esticado pela lei, pelo decreto, né? Na verdade, ele é um prazo definido por um acórdão do TCU, né? Que prorrogou a prestação de contas de vários projetos, de várias iniciativas, né? E aí a Lei Aldir Blanc é uma delas, tá? Mas eu acredito particularmente que a gente não vai ter uma prorrogação desse prazo. Primeiro, porque não foi uma prorrogação feita pelo próprio Legislativo, foi no TCU, e segundo, porque é uma prorrogação que já foi realizada já há muito tempo, né? Assim, então, eu não vejo hoje nenhuma iniciativa, a gente precisa trabalhar com esse prazo do 30/6, sem falta. E aí, como nós estamos falando de um sistema, que é o BB Ágil, né? Então, a gente leva a crer que depois do 30/6, os municípios que não marcaram lá a prestação de conta dos beneficiários, esses beneficiários vão ficar inadimplentes com a prestação de contas, podendo ser cobrados judicialmente, né, para devolver o recurso, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que essa prestação de contas dos beneficiários, ela não é somente uma ação, né? Ela é um processo. Vocês precisam solicitar o envio da documentação da prestação de contas, analisar essa documentação, dar uma devolutiva, caso seja necessário, né? E aí, quando tiver tudo analisado e tudo correto, é que vocês vão no sistema, é a última etapa desse processo, tá certo? Então, é importante a gente lembrar que a prestação de conta dos beneficiários envolve um processo mais longo e uma quantidade de pessoas, né, para poder receber essa documentação, avaliar, enfim, tá? O Felipe quer fazer alguma pergunta? Felipe, fica à vontade, pode falar no microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde, Daniel. Boa Tá tarde. dando para me ouvir? Vamos sim, pode falar. Pronto. Daniel, me diga uma coisa. A partir do momento que, por exemplo, está tudo ok, os documentos para prestação de contas, para anexar tudo no BB Ágil. A partir do momento que abre o sistema, já tem que colocar de todos ou pode ir colocando gradativamente, conforme for analisando a documentação pedida e ela estiver estando ok? Tá, pode colocar gradualmente. Você pode, inclusive, assim, se você tem, por exemplo, que ir lá em alguma secretaria específica, falar com alguém para poder operar o BB Ágil, você pode fazer assim, vamos dizer que você tenha, sei lá, 30 beneficiários, aí você fecha logo 10. Aí você pega esses 10 e vai lá e já faz a prestação, continua recebendo dos outros. Aí recebeu de mais 10, analisou, tudo ok, já vai lá. Enfim, você pode definir o lote que você quiser, vamos dizer assim, tá? Entendi. Pronto, era uma dúvida também que eu tinha. Viu, Daniel? Muito obrigado. Tá, é até legal, Felipe, que você vai fazendo assim aos poucos, porque vamos dizer que alguma coisa não dá tempo, né, ou atrasa muito, você não fica com uma quantidade muito grande, né, de beneficiários que não entrou no sistema, né? Então, assim, eu acho que à medida que você for analisando e tá ok a prestação de contas desses beneficiários aqui, já agenda uma ida já lá. Já pode ir adiantando o serviço, já garante, né? eles, né? A operação não é complicada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no Não, Ok. Pois obrigado, Daniel. Obrigado. Valeu. Então, gente, a prestação de contas é até 30/6, né? Do BB Ágil, tá certo? A contrapartida, né? Nós estamos falando aqui do inciso 2, né? Dos espaços e coletivos. Então, mudou desde a prorrogação da Lei Aldir Blanc, né? O decreto novo e a lei nova, né? Que alterou a lei e o decreto de 2020, né? Então, a nova definição é que a contrapartida, o prazo é a partir da definição do município, tá certo? Então, também é importante
para aqueles beneficiários do inciso 2 que não realizaram a contrapartida, né, que vocês agendem com eles, e aí ideal seria que fosse antes, né, do 30/6, para que dê tudo direitinho lá no BB Ágil, tá? Apesar de que acho que no BB Ágil não tem informação da contrapartida, vamos já ver nas telas do BB Ágil, mas eu acho que isso aqui, da contrapartida, eu acho que vai ser no relatório final de gestão, tá? Vamos tirar essa dúvida aqui para a gente corrigir essa informação. E aí o relatório final de gestão, esse que é a última etapa, né? E depois que você faz a prestação de conta dos beneficiários, o relatório final de gestão não é tão difícil, porque o relatório final de gestão, ele vai pegar a informação que vocês vão precisar colocar na prestação de contas dos beneficiários, tá certo? E aí, mesmo assim, né, o prazo está bem elástico aí, né? Até dia 31/12, final deste ano. Então, a gente tem um prazo tranquilo para trabalhar com o relatório final de gestão, tá? Por isso que eu tenho falado bastante foco na prestação de conta dos beneficiários, tá? Se não pediu, se não recebeu, se não solicitou as informações, vou mostrar aqui para vocês esse procedimento passo a passo, tá certo? Então, a gente tem aqui um caminho sugerido para a prestação de contas, né, dos municípios, tá? Você tem beneficiários do inciso 2 e beneficiários do inciso 3. E aí depois você tem a prestação do município, tá? Então, esses dois aqui são do BB Ágil, né? O volume está baixo, deixa eu colocar mais para perto aqui. Talvez tentar colocar um fone de ouvido, Eliasete, ou botar também tentar aumentar aí para ver se funciona melhor, tá? Mas eu já trouxe aqui mais para perto aqui o microfone. Então, ó, esse ponto 1 aqui, esse ponto 2, eles são o mesmo no BB Ágil. Qual é a diferença, né? A diferença é que no inciso 2, a gente tem a prestação de contas financeira, porque no inciso 2 trata-se de um benefício, né? Então, a gente precisa, de acordo com a lei, com o decreto, que o beneficiário comprove que esse recurso que ele recebeu, que é de 3 a 10 mil reais, né, do inciso 2, foi direcionado, de fato, para gastos do espaço cultural, do grupo ou do coletivo, e não gastos pessoais ou coisas que não estão cobertas pela lei, tá certo? Então, a prestação de contas do inciso 2, ela é um pouco mais trabalhosa de fazer, porque você precisa realmente analisar os gastos que foram realizados de acordo com a lei, né? E do inciso 3, não. Do inciso 3, geralmente, você vai pedir só uma comprovação de que a ação contratada ela foi realizada. E eu digo ação contratada porque um edital ele é um instrumento de aquisição ou de compra, né, de um serviço ou de um produto cultural, né? Um edital para realização de uma live, por exemplo, para contratar os artistas, é uma contratação de uma apresentação, né? Ou de uma oficina, é a contratação de uma aula, né? de um trabalho educacional na área de cultura, né? Então, o edital ele é uma contratação, e aí você precisa, então, no inciso 3, da comprovação de que o evento, de que o serviço, a apresentação, enfim, o que é que o edital preconiza foi realmente executado pelo proponente. Tá? E alguns editais, lembrando que a regra do inciso 3 para a prestação de contas, ela é variando de acordo com cada edital, ela não é só de acordo com cada município, né? É com cada edital. Então, o que a gente tem no inciso 3, então, é que olhar para o edital e ver que o edital pediu. Alguns editais dos municípios colocaram, por exemplo, que precisava apresentar os gastos com o recurso recebido do edital. Gente, na verdade, não precisa nem pela Lei Aldir Blanc e na maioria dos casos, até não pode pela Lei 8666, que tem seus limites de valor, né, e do que é obrigatório, do que não é obrigatório, do que é opcional, etc. Então, na maioria dos editais de apresentação, de live, de oficina e tal, etc., na maioria deles, você não pode nem, na verdade, cobrar esse comprovação dos gastos, né? Em alguns casos, dependendo do valor do serviço, vai ser opcional, né? Então, por exemplo, quando contrata uma organização social na área de cultura para terceirizar um festival, por exemplo, a realização do festival, aí sim você pode pedir essa comprovação, né? Mas quando você está contratando uma oficina, uma apresentação,
esse tipo de edital, pela Lei 8.666, ele não está enquadrado dentro de um limite que você poderia estar cobrando isso. Então, até para facilitar, já que pela Lei Aldir Blanc não é obrigatório, eu sugiro que, mesmo que no edital tenha pedido, que vocês, na prestação de contas, vocês peçam só a comprovação de que foi realizado. Se o edital pedia um documento, como, por exemplo, um relatório de execução, um relatório de prestação de contas, aí tudo bem, um preenchimento de um relatório, né, de uma planilha, alguma coisa assim, de um formulário, etc. Tá? Mas, geralmente, o que vocês precisam é, no mínimo, uma comprovação do que foi realizado. Então, é uma foto, é uma divulgação, é um link, principalmente se for uma atividade online, etc. Tá? E aí, essa é a diferença da prestação de contas do beneficiário do inciso 2 para o inciso 3. Do inciso 2 precisa analisar os gastos realizados para ver se estão de acordo com o decreto da Lei Aldir Blanc, e no inciso 3 não, é só a confirmação de que realmente foi realizado o que foi contratado pelo edital, né? No inciso 2 também tem a contrapartida que era prevista e obrigatória, no inciso 3 não, no inciso 3 não existe uma contrapartida prevista, quer dizer, é realmente uma verba de fomento, está sendo contratado aquele serviço cultural, inclusive como uma forma de fomentar a rede cultural, né, a rede de prestação de serviço cultural do município, tá? Aí não tem uma contrapartida obrigatória, tá bom? A gente tem aqui em cima esse checklist, tá? Ó, o inciso 1 não tem nada a ver com o município, foi do Estado, né? E aí o inciso 2 tem uma prestação de contas dos gastos, tem uma contrapartida cultural, o inciso 3 é de acordo com cada edital, né? E não precisa ter uma homologação na data prévia, como obrigatório, né? Então, aqui a gente tem um roteiro, um caminho, olha, do inciso 2, organizar uma lista de beneficiários desse inciso, uma planilha, um formulário com checklist, contactar todos e marcando quem foi contactado, quem respondeu, quem falta mandar ainda a documentação, etc. e tal, né? Para depois, por último, informar na plataforma do BBAgio, está aqui o link do tutorial do BBAgio também, e também está no nosso Linktree, tá? Então, você vê que tem um passo a passo aqui de organizar, de analisar as contas, etc. e tal, tá? Para, por último, ir no BBAgio. Um detalhe também é de que no inciso 2 você vai ter um saldo para bater, tá certo? Se ele recebeu, por exemplo, R$10.000, o beneficiário, ele precisa comprovar R$10.000 em gastos. Então, à medida do envio dessa documentação, se você, né, acha que está dentro da lei, dentro do que preconiza o decreto e for aceitando, você vai verificando a soma do que você vai recebendo. Então, por exemplo, pode ser que o prestador, o beneficiário que recebeu R$10.000, ele só consiga comprovar 8.500, né? Então, mesmo assim, você vai inserir essa documentação, você vai inserir os dados desses documentos na plataforma do BBAgio. Por quê? Porque se foi, por exemplo, 1.500 que ele não conseguiu prestar conta, ele pode ser futuramente cobrado apenas R$1.500 e não os R$10.000 se você não informar nada no BBAgio, tá certo? Mas nós vamos ver já no BBAgio também como é que funciona. Aqui a gente tem um roteiro sugerido para a busca de informações dos beneficiários no município. Por que isso, né? Porque nós estamos falando de prestação de contas de 2020 e 2021, né? Em 2020 para 2021 a gente teve troca de gestão. Então, a maioria das pessoas que operacionalizaram a lei em 2020, elas saíram em 2021, não tinha nem como fazer a prestação de contas, né? E aí a obrigação da gestão de 2021 em diante, fazer a prestação de contas também de 2020, né? É claro que se tiver algum, por exemplo, algum benefício concedido de forma errada, como é que chama? A responsabilização, né, jurídica, civil, do que for, ela vai para a gestão de 2020, né? Mas a prestação de contas é obrigação da gestão de 2021 em diante, né? Então, muitas vezes vocês vão ter problema em encontrar informações sobre quem são os beneficiários do inciso, dos dois incisos, né? Mas assim, de 2020, tá? Então, aqui tem um roteiro sugerido do que é que vocês podem começar a se preparar em relação à prestação de contas. Por exemplo, é já verificar a senha.gov de vocês para acessar a plataforma Mais Brasil e o DataPrev, né? A plataforma Mais Brasil, então, dá para consultar o plano de ação, identificar qual foi o montante de recursos disponível do inciso 2 e do 3, depende de como foi detalhado o plano de ação, né?
É importante verificar também o acesso à DataPrev, que também é com a senha.gov, identificar se foi enviado inscrições, né, para homologação, então lá vão ter alguns dados, né? As próprias fichas de inscrição, então se foi utilizado o mapa cultural do Ceará, ou se foi utilizado algum outro sistema, ou até mesmo papel, para verificar os dados dos beneficiários, né, do inciso 2 e do inciso 3, para prestação de contas. A própria plataforma do BBAgio, ela tem essa informação também, e é uma das informações mais garantidas. Ela não vai ter detalhes como o nome e como o telefone ou e-mail, né? Mas como nós estamos falando de um extrato da conta bancária da Léo de Blanc, então todo CPF e CNPJ que aparecer no sistema do BBAgio, obviamente faz parte da lista de beneficiários que vai precisar prestar contas, né? Então, é muito importante também vocês já começarem a olhar extratos do BBAgio até para bater essa informação. Por exemplo, eu tenho todas as fichas de inscrição, mas aí pode ser que você tirando o extrato, você veja que tem 2 ou 3 que você não tem ficha de inscrição ou contato ainda, né? Então, é importante também, se for possível, pedir um extrato já ao setor responsável, né? E publicações oficiais também do município, Diário Oficial da Prece, né? Decretos, portarias, editais, enfim. A maioria das vezes você tem já as publicações, inclusive com resultados, e isso também facilita em pegar dados dos beneficiários para a prestação de contas, tá? Manuel Ferreira aqui no chat comentou: Daniel, estamos em processo de notificação dos beneficiários do inciso 2, com a central de penalidades. Se até 30/6 não tiver sido concluído o processo, como agir no BBAgio? Olha, se até 30/6 não tiver concluído esse processo, e lembrando que o ideal é que vocês definam um prazo antes do 30/6 para poder analisar a documentação e inserir no sistema com tranquilidade, mas passado dia 30/6, vocês vão precisar fazer a cobrança desses prestadores, né? Para eles devolverem esse recurso, né? Eu vou mostrar para vocês que nosso Linktree já tem como fazer essa devolução do recurso, tá? Mas vocês vão precisar fazer essa cobrança. Se ele não devolver, se o beneficiário ignorar, ele vai ser muito provavelmente cobrado pelo próprio TCU, já que é quem está acompanhando todo esse processo, né? Sobre a possibilidade de ficar penalizado, né? Não poder mais fechar nenhum contrato com a administração pública aí por alguns anos, né? É isso que acontece geralmente quando você não presta contas de um recurso público que você recebeu. Então, é importante fazer essa cobrança de uma maneira mais que isso fique evidenciado, né? Olha, voltando aqui para o nosso Linktree, já justamente sobre isso, nosso segundo item aqui é um modelo de ofício para prestação de contas, né? Um ofício para cobrar a prestação de contas dos beneficiários, tá? Então, vamos olhar aqui, é um documento do Word, né? Do Google Docs, vocês podem baixar. Ele não está aberto para edição, para que esse documento não fique bagunçado, mas todo mundo pode acessar esse documento e pode baixar uma cópia, ou fazer uma cópia no próprio internet, né, e editar ele, colocando o logotipo do município e preenchendo essas lacunas, né. Então, olha, a prestação de contas da Léo de Blanc, dos beneficiários do município X, aí vocês colocam aqui o nome do município, a Secretaria de preenche, né, do município de Ceará, preenche também, vem tornar público o prazo e os procedimentos para a realização de prestação de contas de beneficiários da Léo de Blanc do inciso 2 e 3. O prazo para envio da documentação da prestação de contas é até a data de... Aí vocês veem uma data ideal aqui para não ficar tão perto do prazo final, né? E o órgão municipal competente terá o prazo máximo de até 30/6 de 2022 para informar o Ministério do Turismo e Tribunal de Contas da União a situação da prestação de contas de cada beneficiário. Deixa eu só tirar esse daqui, pronto. Da prestação de contas de cada beneficiário. Se vocês quiserem também tirar essa data aqui, vocês podem tirar, né? O órgão municipal, aí terá o prazo, né? Deverá informar o Ministério do Turismo nessa situação de contas. É bom colocar Ministério do Turismo e Tribunal de Contas para que as pessoas, os beneficiários, saibam que não é uma questão somente do município, tá certo? E aí a gente tem aqui, então, de acordo com a legislação pública, os beneficiários que não realizarem a prestação de contas dentro do prazo estabelecido por lei sofrerão cobrança judicial para realizar a devolução parcial ou integral do valor que for recebido, que for glosado ou não aprovado pela prestação de contas do município, calculados de rendimento até a data vigente.
né? Vou mostrar como é que é essa calculadora também aqui, se vocês já estiverem recebendo já solicitação do próprio beneficiário pedindo para devolver o recurso, né? Tem alguns beneficiários que já perceberam que vão precisar devolver o recurso, que vão ter dificuldade de prestar contas, né? Então, todos os documentos de prestação de contas devem ser enviados de forma eletrônica, escaneado ou fotografado para o endereço tal, se expõe aqui, e mantidos em arquivo em ordem pelo próprio beneficiário. Esses documentos deverão permanecer à disposição dos órgãos de controle interno e externo pelo prazo de 10 anos, contado pela aprovação ou prestação da tomada de contas. Tá? Então, também textozinho padrão, vocês podem mudar o que vocês quiserem. Aí aqui a gente tem a prestação de conta do inciso 2, renda emergencial para os espaços, grupos e coletivos. A verba do inciso 2 é destinada para espaços culturais, comunidades indígenas quilombolas, mantidas por pessoas ou instituições que tiveram atividades interrompidas pela Covid. A prestação de contas, se trata do artigo 10 da Lei de 14.017, serão apresentados para o respectivo estado ou município, pagador do benefício por meio de notas fiscais e recibos que comprovem a utilização do recurso para atividades necessárias à manutenção do espaço ou organização. Então, não são gastos que a pessoa pode fazer, por exemplo, pessoais, né? Gastos previstos, benefícios incluem internet, transporte, pererei, pererei. E aqui tem exemplificando, ó, despesas com adequação aos espaços, protocolos sanitários, por exemplo, aceitos comprovantes como notas de compra, material de limpeza, equipamento, sanitização, etc. Folha de pagamento pessoal, aceito contra-cheque, pagamento, contrato de trabalho, carteira de trabalho, despesa contribuição sindical e também parcelamento de débito firmado, parará. Então, tem todos os modelos aqui, os exemplos que são possíveis, né? Assim, despesa com material necessário para manutenção da criação artística ou cultural, né? Despesa com material de consumo, locação, taxa de uso, taxa de condomínio, enfim. Então, aqui, gente, a gente tem todos os itens que são possíveis de ver, né, de receber documentação válida para o inciso 2, né? Esse material aqui, gente, eu vou colocar de novo o nosso Linktree aqui no chat, tá? Mas, olha, esse material que está no nosso Linktree, esse segundo item aqui, é o modelo para prestação de contas de beneficiários. Está aqui o iconezinho de um documento, né? Então, tutorial, apresentação, né? Arquivo, então está aqui o ícone, tá? Mas voltando para ele, então tem todos esses itens aqui. Aí tem aqui a questão da contrapartida também, tá certo? Fica não obrigado a garantir como contrapartida. Tererê, tererê. Para efeito de prestação de conta, deve encaminhar fotos ou comprovação por meio de link na internet, comprova a realização da atividade proposta na inscrição, tá? E aí tem aqui também o item do inciso 3, que é bem mais simples, né? O texto, porque não tem que analisar as contas. Então, a verba do inciso 3 destinada para recursos de fomento à cultura, por meio de editais, premiações, chamadas públicas, publicados no município para ampla participação de agentes, dos seus agentes culturais, né? Ações desenvolvidas terão seu regulamento disciplinado localmente, podendo o gestor local definir sobre a obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas com a natureza do instrumento que vai ser executado. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá certo? Olha, vamos dizer que no meu município eu tive 3 ações realizadas, né? Vamos dizer que eu tive o inciso 2 e eu tive 2 editais, tá? Então, do inciso 2, a gente já sabe que a gente vai pedir comprovante de pagamentos, que são notas fiscais, recibos ou comprovações, né, de transferência, de pagamento, etc., que tem que estar de acordo com essas possibilidades aqui que estão previstas no decreto da Lei Aldir Blanc, tá? Então, se eu tenho a minha lista total dos beneficiários, eu posso dizer assim, ok, eu vou pegar esse arquivo aqui, vou tirar essa parte do inciso 3 e vou mandar o que é do inciso 2 apenas para beneficiários do inciso 2, né? Aí vamos dizer que para o inciso 3 eu tenho, por exemplo, 2 editais. Um deles tem um modelo específico de prestação de contas, por exemplo, como um formulário para ser preenchido, e vamos dizer que o outro não tenha, tá certo? Mas é importante você ter prestação de contas de qualquer maneira. Então, quando for mandar para os beneficiários do inciso 3, você pode tirar toda essa parte aqui do inciso 2, tá certo? Deixa só esse início aqui, né, dessa explicação, e aí deixa aqui no inciso 3 e preenche aqui, por exemplo, se for o edital que não tem um modelo para prestação de contas, você pode deixar essa parte aqui, ó, comprovar, cadê, ó, apenas a comprovatividade cultural por meio de imagem, vídeo, link de internet. E se o edital tinha um formulário, você pode tirar essa última parte aqui, tira também o inciso 2, se for só do inciso 3 o beneficiário,
e manda para ele com esse último texto alterado, dizendo, né, que tem um link para baixar o formulário de prestação de contas, caso o edital tenha previsto isso, tá? Então, gente, isso que eu estou falando é bem óbvio, assim, né? Mas, assim, é ideal que vocês facilitem o máximo para os beneficiários. Se vocês mandarem esse documento inteiro para um beneficiário que participou somente de um edital, ele pode achar que tem que mandar um material de despesa, né, comprovando a despesa disso daqui, porque pode, né, assim, não entender o que é inciso 1, inciso 2 e achar que, enfim, que isso tudo tem a ver com ele, né? Então, eu sugiro que vocês mandem, a partir desse modelo, o que é realmente para cada um, né? Então, se for do inciso 2, deixa apenas a parte do inciso 2. Se for de um edital que não tem prestação de contas específica, deixa somente aquele texto final do inciso 3. Se for de um edital que tem uma prestação de contas específica, acrescenta aqui ou troca esse último parágrafo, né, o que é que seria essa prestação de contas específica, mas deixa tira, né, desse coisa o inciso 2 também, para que vá direto ao ponto de cada um, tá certo? Então, essa é a minha dica, tá bom? Vamos voltar aqui para o Linktree de novo. O que a gente estava vendo era esse modelo de prestação de contas dos beneficiários, né? Um modelo de ofício para cobrar a prestação de contas que seja enviada, tá certo? Manuel Ferreira quer perguntar? Manuel, você abriu seu microfone, mas não estamos lhe ouvindo ainda. Não sei se você está falando. Opa, acho que caiu, foi? Não. Ah, tá defeito o microfone. Pode colocar no chat, companheiro. Eu vejo já e a gente vai respondendo, tá? Só para a gente dar continuidade aqui enquanto isso, então, esse era o modelo de ofício para solicitar a prestação de contas, tá? A gente tem também aqui o tutorial do BB Ágil, tá certo, gente? Esse tutorial do BB Ágil, ele tá só um pouquinho diferente do que é na prática, porque mudou o layout, né? Mudou o desenhozinho da tela, tudo assim, tá? Parece que mais bonitinho agora, mas pelo que o pessoal me falou, eu não tenho acesso ao BB Ágil, né? Porque eu não sou gestor financeiro de nenhum município, obviamente, mas pelo que a gente entendeu, o sistema ele está bem parecido também, tá? Assim, então, ó, vocês vão entrar no sistema com a senha de vocês, né? Ou do gestão, né? Do gestão financeira do município. Aí tem a gestão ágil, vocês vão clicar em prestação de contas, tem lá, né, o modelo. Dentre todas as contas, vocês vão ter lá a conta da Lei Aldir Blanc, né? Então, geralmente, tem Lei Aldir Blanc, nome do ente, né? Nome do município, tá? Aí vocês vão clicar na conta da Lei Aldir Blanc e vocês vão ver o extrato da lei, ó, extrato da prestação de contas, tá? Então, por exemplo, se em agosto de 2020 eu tive gasto com a Lei Aldir Blanc, eu fiz transferência, né? Eu comecei a conceder o recurso, clicou em agosto de 2020, ele já vai mostrar aqui para vocês a lista, né, das emissões bancárias, tá certo? Das transferências, né? Então, ó, aqui, por exemplo, ele diz aqui um TED, que foi realizado 17 mil para um CNPJ, e esse íconezinho vermelho aqui significa existem lançamentos pendentes de prestação de contas. Então, vocês vão clicar nesse íconezinho aqui, né, na transferência, e aí ele vai direto para essa tela aqui. E a primeira operação é a classificação do lançamento. A classificação do lançamento é identificar que tipo de lançamento foi esse em relação da Lei Aldir Blanc. Então, por exemplo, renda emergencial mensal é o inciso 1 ou o inciso 2, tá? Mas aqui é o inciso 1, então não é do município, né? Vamos passar adiante, tá? Aí, ó, subsídio mensal vai aparecer para vocês, é do inciso 2, tá certo? Então, se foi um beneficiário que recebeu do inciso 2, provavelmente esse aqui não foi, porque 17 mil, né? O inciso 2 já tem 10 mil reais, né? Mas, se foi, então, do inciso 2, clica aqui em subsídio mensal e ele vai pedir uma subcategoria. Então, você tem aqui por onde foi feito o cadastro dele para o inciso 2. Era a informação que a gente tinha, inclusive, na homologação da DataPrev. Então, se foi feito pelo o mapa cultural do Ceará, então o cadastro estadual da cultura, se o município usou um sistema próprio, uma página do município, ou até mesmo uma ficha em papel, né?
enviada por e-mail, então cadastro municipal de cultura, se foi usado por algum outro cadastro já pré-existente, né, marca aqui qual foi, tá? E uma subcategoria também ele vai pedir em cada caso, então nesse do inciso 2, se é uma situação cultural, uma microempresa, uma cooperativa, etc. Então, essa é a operação primeira, são 2 operações para cada prestação de contas, né? Essa primeira é a classificação do lançamento. Marcou esses 3 campos aqui corretamente, clica em salvar, e aí ele está aqui mostrando do inciso 3, ó, é uma transferência voluntária, no inciso 3, é assim que se identifica, e aí a subcategoria já muda aqui, edital, chamada pública, prêmio, aquisição de bens ou outros instrumentos, né? E aqui na subcategoria também mudou, né? Em vez de ser microempresa, etc., ele está perguntando qual é a linguagem artística, né, dessa edital aqui, desse beneficiário, no caso, né? Também clicou em salvar, né, em ambos os casos, e aí, então, a classificação foi feita com sucesso. Desce um pouco mais na tela, né? E aí, ó, no inciso 2, ele já está dizendo aqui, ó, do saldo, né? O inciso 2 é do inciso 3 também, né? Aí, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar aqui, por exemplo, incluir documento, né? E no inciso 3, você vai colocar aqui o documento que foi emitido, né? A nota fiscal que foi emitida para o beneficiário receber o benefício, né? Porque o edital, depois que ele selecionado os vencedores, né? Geralmente você tem uma assinatura de um contrato, de um termo de fomento cultural, né? Como é comumente chamado, e o beneficiário emite uma nota fiscal ou uma RPA, que é a nota fiscal avulsa, para receber o recurso. Se não foi realizado, né, o Ministério do Turismo já orientou como é que deveria ser feito aqui, tá? Então, se foi uma nota fiscal, você vai colocar aqui, né, incluir o documento, né, no caso do inciso 3 está aqui. Então, se não tem uma nota fiscal, você vai, né, assim, colocar aqui outros documentos de despesa, tá certo? E aí você vai dizer que é um outro documento, e o que é que você pode colocar também, por exemplo, você pode colocar a minuta do edital, da chamada pública, né? Você vai dizer qual tipo do instrumento você vai colocar aqui, né? O número dele, o valor do instrumento, e um texto complementar, por exemplo, dizendo que não houve, né, não foi prevista a emissão de nota fiscal, você pode argumentar, enfim, né, justificar e colocar incluir. Vejam que a gente não está incluindo o arquivo aqui, a gente está incluindo só informações, tá certo, gente? Então, não precisa colocar, não precisa ter os arquivos para colocar aqui, tá certo? Mas as informações é importante ser colocada, e os arquivos é importante vocês terem a cópia para analisar, obviamente, né? Porque vocês vão informar se o prestador realmente utilizou o recurso do inciso 2, ou se realmente realizou a ação que foi contratada pelo inciso 3, vocês precisam analisar isso, né? E aí vocês ficam com a cópia, não vai enviar essa cópia, né, desse documento, esse arquivo, no BB Ágil, mas vocês receberem a cópia e analisarem a garantia de que vocês estão colocando a informação correta, tá certo? Então, e aí ele vai dar, né, o que é que está com a prestação de contas realizada e o que é que não está, e vocês vão continuando aí a prestação de contas até ter todos os com sinais azuis, tá bom? O Felipe quer perguntar, Felipe? Daniel, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Daniel, no caso do inciso 3, que não é necessário a nota fiscal, né? Então a gente coloca os documentos que foram pedidos nos nossos editais, isso? Não, veja, como eu estou dizendo aqui, no BB Ágil não tem nenhum campo para mandar os arquivos, para anexar os entendi. arquivos. Então a gente vai só justificar, né? Não, você vai informar se está ok ou não. Com base em quê? Entendi, com base na sua análise dos arquivos que vocês receberam. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Entendi. E aí, o que é essa nota fiscal do inciso 3? Ela não é um comprovante de gasto que o beneficiário fez com o recurso, igual do inciso 2. A nota fiscal do inciso 3 é como eu digo, o inciso 3 é um contrato, um edital é um contrato, né? Então, para o beneficiário receber o recurso do inciso 3, é previsto, não é pela Lei de Blanc, mas pela regulamentação contábil pública, né?
contabilidade Uhum. pública. Então, é previsto que ele emita uma nota fiscal, ou a nota fiscal eletrônica, ou a nota fiscal avulsa, que é aquela RPA que emite no próprio município, né? Uhum. Se o beneficiário não foi cobrado, né, não foi pedido uma nota fiscal, então Uhum. você, em vez de colocar a informação, você não está mandando um arquivo de nota fiscal, né? Você está colocando a Uhum. informação da nota fiscal eletrônica, né? Então, em vez de Uhum. colocar uma informação de uma nota fiscal, você vai colocar outros documentos de despesa, né? E você vai aqui justificar talvez, por exemplo, no termo de contrato diga que não precisa de nota fiscal, ou no edital diga, enfim. Mas aí você coloca Uhum. que outro documento pode ser utilizado para justificar essa transação, vamos dizer assim, né? Uhum. Na hora Ok, que ok, você então. faz a prestação de contas, que você marca que está ok a prestação de contas, tá certo? Essa prestação de Uhum. contas, ela tá ok no sistema. Ela pode ser questionada em algum momento, uma auditoria, uma malha fina, alguma coisa Uhum. do tipo. Então, é importante que o município realmente, né, que vocês realmente analisem a documentação, né, que os beneficiários enviem a documentação, que vocês analisem e que vocês Uhum. marquem como ok somente aqueles beneficiários que receberam, que vocês deram ok na documentação. Porque mais Ok. na frente, tanto vocês como os próprios beneficiários podem ser cobrados a enviar essa documentação, mostrar essa documentação em algum fórum, em alguma auditoria, entendeu? Então, Ok, ok. não tem um lugar que você manda a documentação que vai ser automaticamente avaliada. Não tem esse local, tá certo? Uhum. E tem Entendi, assim, entendi. analisei tudo, esse tá ok. Aí você vai só classificar e colocar aqui o anexo, que na verdade é uma informação em anexo, não é um arquivo, né? Se for, Uhum. tá certo? E aí você guarda essa Uhum. documentação toda no computador, na nuvem, em algum lugar assim que você não vai perder. O beneficiário também, por lei, deve, né, guardar isso daí, né? Assim, a lei exige até 10 anos, é um pouco de exagero, mas é isso mesmo, assim, Uhum. né? Pode nem Entendi, precisar, entendi. mas pode precisar Uhum. também, Não, entendeu? não. Nessa parte eu entendi sim, entendi sim. É que só fiquei só uma dúvida nessa questão de nota fiscal, né? Mas tudo bem. Agora eu entendi bem. A gente Uhum. vai realmente, de fato, só colocar de fato o que for, o que a gente analisar, comprovar e vai marcando só o que a gente de fato tá ok, né? Exatamente, de fato que está ok. E aí, para o Uhum. inciso 2 é importante vocês analisarem, como eu falei, Uhum. né, realmente os gastos. Os comprovantes Isso. de gastos não são todos obrigatoriamente nota fiscal que vocês vão receber. Por Uhum. exemplo, vamos dizer que eu sou um beneficiário do inciso 2, né, e eu fiz alguns gastos, tá certo? E aí o que é que acontece? Eu mando esses gastos para você. Eu posso, por exemplo, ter contratado um serviço que era previsto e ter recebido a nota fiscal. Mas eu posso também ter recebido um recibo de uma pessoa que não emite nota fiscal. Eu posso ter o comprovante de uma conta de luz que não tem nota fiscal, é um boleto, um convênio. Eu posso ter o Uhum. comprovante do pagamento da internet, que é um boleto, não é um convênio, é um boleto, mas não tem também nota fiscal, entendeu? Então, Entendi, entendi bem. eu posso mandar nota fiscal para o inciso 2 somente, estou falando, né? Que é o comprovante de gasto, né? Eu Aham. posso mandar nota fiscal, eu posso mandar recibo, eu posso mandar comprovante de transferência e comprovante de pagamento. Como, por exemplo, o comprovante de pagamento daquele boleto que eu fiz ou na lotérica ou na internet, etc. e tal. Entendeu? Uhum. Então, eu posso Entendi, mandar entendi sim. outro tipo de documentação, não é só nota fiscal. Mas aí o inciso 2 eu estou comprovando os gastos realizados. No Uhum. inciso 3, se o vencedor do edital emitiu uma nota fiscal, você vai colocar o número dessa nota fiscal, né, Uhum. no sistema do BBAgio. Se ele Ah, não emitiu uma nota fiscal para receber o recurso, aí você vem aqui em outros documentos e coloca os dados do próprio edital, e aí coloca aqui, ó, uhum. valor do instrumento, você coloca esse valor que ele recebeu, para que Entendi. fique zero, entendeu? Fique bem Nesse, especificado, nesse né? Para exemplo, tem poder. aqui, ó, tem um saldo de 2.950 para declarar, né? Então, aqui, quando vem aqui o valor do instrumento, você bota 2.950, né? Para ele ficar Uhum. zero aqui, senão ele vai ficar reclamando lá de que ele não. Quando for dar o ok, não vai passar porque não bateu, né? Exato, exato. Tá Uhum. certo? Pronto, pronto, entendi, entendi. Então, Beleza. de fato, mesmo no inciso 3 não anexa documento, é só mesmo as informações. Pronto. Isso. A Ok, amigo, Eliasete, ok. joia. A Eliasete comentou aqui que eu tinha falado também poderíamos estar enviando um documento, ah, enviando em documentos o endereço do site da publicação.
Tá, a publicação dos vencedores dos editais, né? Sim, pode também. Tem aqui outras possibilidades de documentos, tá? O Manuel Ferreira está perguntando aqui, ó, inciso 2, uma despesa não aprovada em nossa análise irá ser incluída no BB ou o fato de ter sido reprovada não irá ser anexada? Tá, então vamos lá. O inciso 2, você vai ter, por exemplo, um aqui, ó. No inciso 2, ele fala aqui o seguinte, ó, incluir documento é necessário apenas para o inciso 3, porque, como eu digo, é o documento que você recebeu para fazer o pagamento para o beneficiário, né? No inciso 1 e 2, basta clicar em voltar. Então, você não vai precisar colocar aqui toda a documentação que você recebeu do inciso 2. Mas o que é que você vai ter, né? Você vai ter a documentação que você recebeu e analisou. Então, vamos dizer que a pessoa ela recebeu R$3.000 e ela até mesmo lhe mandou documentação de R$3.000, tá certo? Mas, por lei, ela não poderia fazer alguns gastos específicos e vamos dizer que ela fez de R$500. Aí você vai dizer assim, olha, beneficiário, esse documento aqui de R$500, ele não está previsto na lei. Tá? Se você tiver algum outro documento que totalize R$500, eu posso aceitar. Esse daqui eu não posso. Aí você tem R$2.500. O que é que você, nesse caso aí, vai ter que fazer? Você vai ter que pedir para ele um outro documento, ou você vai ter que dizer assim, olha, então você vai ter que devolver R$2.500. Tá? Que é o próximo ponto que eu vou mostrar para vocês agora, que é a calculadora de débito, que é o tutorial para devolução dos recursos, entendeu? Então, o que a gente tem é isso, assim, a gente tem uma análise que é feita num fluxo de trabalho normal de vocês e tem uma informação que é simplesmente inserida no BB Ágil para dizer que está ok ou não, que foi feita ou não a prestação de contas. Mas o trabalho da prestação de contas, realmente, ele é um fluxo de trabalho que tem a ver mais com contato, com análise, com devolutiva, com resposta, com espera de novo, com cobra de novo, com manda, esse não mandou, esse aqui eu tenho que explicar que isso aqui está errado, esse aqui eu tenho que explicar que realmente ele tem que devolver o dinheiro, etc. e tal, entendeu? Então, não tem esse fluxo todo em sistema, né? O sistema é só informação de ok ou não, tá certo? Ó, aqui, gente, o próximo passo é o tutorial para devolução de recursos por beneficiários, tá certo? Existe aqui uma questão, alguns beneficiários já têm pedido para devolver recurso, já estão achando que vão ter dificuldade, por exemplo, com a prestação de contas, sei lá, né? Ou alguns casos específicos, né? A pessoa faleceu e aí a outra, em nome do grupo, quer devolver, porque acha que não vai conseguir executar, enfim. Então, a gente tem vários casos, tá? Nângela, quer falar? Oi, Nângela, você quer falar? Tinha levantado a mão? Daniel, foi sem querer. Desculpa aí, tá bom? Tudo bem. Fica à vontade. Então, tá, vamos só responder aqui o Manuel. Estamos em prazo de notificação. Qual o prazo para o beneficiário devolver despesas não aprovadas? Não tem esse prazo necessariamente, tá? Talvez ele possa, assim, a devolução possa ser feita até depois do dia 30. A gente não tem um documento que diga qual o limite para a devolução do recurso. O que a gente tem a prestação de contas é até feita até o dia 30, né, informada no BBA. Na verdade, é assim, o município tem até o dia 30 para informar a prestação de contas dos beneficiários. Né? O que não tiver informado como realizado, então vai ser cobrada a devolução, mas a devolução ela pode ser feita em qualquer momento antes desse prazo, então provavelmente depois também. Tá? Assim, é ideal que a devolução ela seja feita, inclusive, antes de uma cobrança judicial, né? Lembrando que o Tribunal de Contas da União e o próprio Ministério do Turismo, ele acompanha aí todas as contas da Lei Aldir Blanc do Brasil inteiro, tá? Então, é muito fácil saber, depois desse prazo, quem está inadimplente e começar a notificar judicialmente todo mundo, né? Todos os beneficiários, tá certo? Ó, gente, então aqui o tutorial para devolução de recursos, ele é um tutorial, um passo a passo, alguns municípios tiveram dificuldade, tá? E é só seguir o passo a passo tal e qual, porque eu coloquei tela a tela aqui, só precisa de 3 informações.
O que é esse tutorial? É um tutorial para calcular o valor corrigido. Então, o beneficiário disse hoje assim, olha, eu quero devolver o recurso. Tá bom. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar quando foi que esse recurso foi transferido para o beneficiário, pode ter sido em 2020, inclusive, tá certo? E a gente vai calcular da data que foi transferido e o valor, quanto é esse recurso atualizado hoje. Tá? Então, o beneficiário ele não vai devolver aqueles R$ 3.000 que ele recebeu em 2020. Ele vai devolver os R$ 3.000 atualizado por uma série de fatores econômicos, se não me engano, baseado no IPCA. Tá certo? E essa é a calculadora oficial, né, do Tribunal de Contas da União para poder fazer esse cálculo, tá certo? Então, aqui tem o link para o ofício, né, na íntegra, com esse comunicado, ofício 2 de 2022, tá? Mas aqui eu tenho um passo a passo com telas, porque o ofício do Ministério do Turismo não tem tela, tá certo? Ele tem só um passo a passo textual. Então, tá aqui o link, ó, contas.tcu.gov.br, tá? É um link oficial do Tribunal de Contas da União, é uma calculadora de débito, tá certo? Então, aqui tem uma parte de um arquivo, mas, como eu disse, isso aqui é um passo a passo, gente, vocês podem repetir exatamente os passos que tem aqui, para não complicar mais a operação, tá certo? A gente não precisa mandar arquivo, não precisa mandar comprovante nenhum aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos primeiro colocar aqui a data que o beneficiário recebeu o recurso por meio de transferência, tá certo? Então, tá aqui o dia, por exemplo, 10 de outubro de 2022, tá? E aí, colocou aqui a data, por exemplo, né? Inclusão manual de parcelas. Então, tá aqui a data, ó. E aí, colocou o valor que foi transferido para o beneficiário, né? Então, foi transferido R$ 10.000 para ele. Clica em incluir, tá certo? Aí, essa data e esse valor vai aparecer aqui embaixo. Então, eu poderia incluir mais de uma parcela, mas eu acho que isso não foi nem muito utilizado pelos municípios, tá certo? Então, de qualquer forma, tá aqui, né? A parcela cadastrada, outubro, dia 10, R$ 10.000. Pronto, colocou somente a data e o débito, né? Aí você vai colocar aqui agora a data de atualização, que é a data atual. Quando eu fiz esse cálculo aqui, esse tutorial, na verdade, eu usei o 10, né? Eu estava no dia 10/3 de 2022, então é como se fosse essa data que o beneficiário vai devolver esse valor de R$ 10.000 recebido em dia 10 de outubro de 2020. Só que aí ele vai me informar aqui, quando eu clicar aqui, ó, calcular saldo, aqui embaixo, tá vendo? Ele vai me dizer qual é o valor atualizado. Então, por exemplo, R$ 10.000 recebido em 10 de outubro de 2020, em 10/3 é igual a 11.412,04, tá certo? O Manuel está perguntando, a data que se coloca é a data do repasse ao beneficiário ou data que foi feita a despesa não aprovada? A data do repasse do beneficiário. Porque se ele vai devolver um recurso que ele recebeu por qualquer motivo, o cálculo vai ser atualizado da data que ele recebeu, tá certo? Então, vamos dizer que ele prestou conta da maior parte, se ele vai devolver um recurso parcial, alguma coisa do tipo, né? Então, você calcula esse parcial, tá certo? Mas a data vai ser sempre da data que ele recebeu, porque ele vai calcular os rendimentos. Se você não tivesse transferido esse valor para o beneficiário e o valor tivesse na conta do município da Léo de Blanco, ele estaria calculando o rendimento todo dia. Então, é isso que a calculadora faz, né? Calcular qual é o valor com o rendimento que ele precisa devolver, tá certo? Aí você pode clicar aqui, ó, você deve clicar aqui, ó, em exportar relatório em PDF, porque esse PDF vai ser importante para a prestação de contas do município, tá certo? Então, tem um PDF aqui, ó, que vai ser apresentado na tela, né, que mostra o extrato do cálculo, tá certo? E aí você vai salvar esse arquivo aqui, que vai ser usado para prestação de contas. Na prestação de contas, você vai mostrar, por exemplo, você vai salvar, por exemplo, de cada devolução realizada, né, que houve, você vai gastar uma declaração informando que é uma prestação de contas que foi reprovada, houve glosa de despesa, tá certo?
né? Vai salvar um arquivo do PDF do cálculo do valor atualizado, que é esse que a gente viu agora no tutorial, e uma GRU e o comprovante de pagamento da GRU, porque é assim que a gente devolve o recurso para a União, tá certo? Então, olha, depois que o valor for devolvido ao município, o mesmo deverá gerar uma GRU com o mesmo valor para que essa guia seja paga via BBAgio, utilizando a conta da Léo de Blanco do município. Ou seja, é a mesma operação que vocês fizeram para devolver o saldo, né, em conta para, né, a reversão para a União. E, inclusive, está aqui também o link, né, da emissão da GRU, tá? Então, esse é o nosso item 4 aqui da lista, tutorial devolução de recursos por beneficiários, tá certo? A gente tem aqui, por último, ó, reversão e emissão da GRU, então aqui é o link também que mostra como fazer a GRU, tá certo? Que está linkado no próprio tutorial que eu mostrei aqui para vocês da devolução, tá bom? Então, ó, gente, esses 3 itens aqui, eles têm a ver com a prestação de contas dos beneficiários, tá certo? Esse é o foco principal, porque a gente tem até 30/6 para informar os beneficiários que prestaram conta com o município, né? Então, o foco todo, na minha opinião, deve ser esse, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a segunda parte da prestação de contas para mostrar que a gente tem, então, os itens já também todos mapeados, tá certo? Mas o importante é focar nesse momento na prestação de contas dos beneficiários, tá? O Glaudenberg está perguntando aqui no chat, boa tarde, para o inciso 12, os comprovantes de despesa não podem ser somente boletos d'água, luz e internet, tem que ser os comprovantes de pagamento, tem que ser o comprovante de pagamento, companheiro, porque se você recebe a conta em si, não significa que ela foi paga utilizando o recurso, tá, da Léo de Blanc, né? Então, assim, pode dar margem aí para alguma marmota aí, alguma artimanha, tá certo? Você tem que comprovar que o pagamento foi feito. Inclusive, o ideal também é que vocês possam pedir um extrato não, um extrato não, porque muitas vezes não recebe, o beneficiário não recebe na conta específica, né? Em alguns projetos, o beneficiário tem que abrir uma conta específica para receber o recurso, e aí um extrato da conta é o ideal, inclusive, para prestar conta também, mas nesse caso não, desculpa. Mas comprovante de pagamento, tá certo? Nota fiscal, comprovante de pagamento, de tudo isso é importante. Transferência, recibo, etc, tá? Então, gente, ó, esses pontos aqui do relatório final de gestão, tá certo? Mas não me canso de dizer, sugiro que o foco seja até 30/6, né, o BBAgio, tá bom? Os beneficiários. Mas vamos olhar aqui rapidinho, então, ó, passo a passo para o preenchimento do relatório final de gestão da Léo de Blanc, tá certo? Então, aqui também tem um início, né, uma informação aqui inicial, tá? E aí você tem o link de acesso da plataforma Mais Brasil, é preciso ter a senha do .gov, né, que dá acesso à plataforma Mais Brasil, então se você não tiver, você precisa solicitar com o gabinete da prefeitura, né, para dar essa permissão, tá certo? Então tá aqui o link para acesso, né, aqui do lado, então vocês vão acessar e aqui tem um tutorial, então tem página a página, tela a tela, né? Então tá aqui numerado, ó, vocês vão clicar em transferência fundo a fundo, vão fazer o login, né, da sua senha, informar o CPF. Se não tem cadastrado o CPF, ele vai solicitar que você crie um usuário novo. Se tiver, ele vai pedir uma senha, tá certo? Aí vocês vão clicar em plano de ação, vão pesquisar pelo nome do município, clicar em pesquisar. O município pode ter vários planos de ação da Lei Aldir Blanc. Devagar aí, Daniel, que eu estou anotando. Meu bem, você não precisa anotar nada disso, não. Primeiro, que está sendo gravado, e segundo, que isso tudo está disponível para vocês aqui nesse link que eu estou colocando na tela de novo. Passo a passo que eu já fui até aí, entendeu? Aí não deu para eu avançar, que eu não sabia mais para onde ir. Aí eu já... Tá bom, eu vou mais devagar aqui, mas lembrando, tá, gente? Não precisa ninguém decorar isso aqui, não. Primeiro que eu estou mostrando para vocês aqui, só para a gente não passar sem essa informação, mas isso daqui eu estou sugerindo que só seja feito se você já prestou conta de todos os beneficiários. Se não, fazer isso aqui agora é uma perda de tempo, tá certo? Então, eu estou mostrando só para a gente deixar gravada aqui a explicação completa, mas o foco é fazer todos os beneficiários. Tá? É porque nós já estamos nesse passo já. Ótimo. Então, parabéns, maravilha. Então, vamos lá, ó.
quando você pesquisa o município, você pode ver mais de um plano de ação, porque o município pode ter cadastrado um que foi rejeitado, um que ficou em elaboração, etc. Mas somente um vai estar como autorizado, tá certo? Então, a gente clica na lupa desse plano que está autorizado para abrir esse plano de ação. Então, ele abre o plano de ação aqui, ó, dá os dados básicos, etc. Aí vocês clicam aqui nessa aba relatório de gestão, né? E aqui é que se faz a prestação de contas do município com o Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, tá certo? Então, é claro que como eu não sou gestor de nenhum município, então a minha tela aqui ela não vai estar idêntica à de vocês, porque os campos aqui não estão abertos para eu editar, né? Nesses prints aqui. Nesse primeira coisa aqui tem uma situação do relatório de gestão, que é automático, então não vai estar para preencher, não precisa, tá certo? Tem aqui informação. E aí vocês vão seguindo passo a passo, ó. Aqui vocês têm as metas e as ações que foram planejadas em 2020, quando aderiu a Lei Aldir Blanc, ou em 2021, né? No Ceará tiveram 8 municípios que aderiram a Lei Aldir Blanc em 2021. Mas, enfim, então o plano de ação original, né? Então, aqui você vai ver o que era o plano de ação original e vai calcular qual foi o percentual de execução desse plano original. Então, por exemplo, ó, vamos dizer aqui, que na meta original, né, aqui é a meta do inciso 2, está explicada aqui, né? Então, vamos dizer que na meta do inciso 2 estava sugerido que ia ser gasto R$100 mil. E, na verdade, na prática, só foi gasto R$40 mil. Então, você vai colocar aqui na execução física 40%, porque R$40 mil significa 40% de 100 mil. Então, faz a conta da regra de 3 e coloca aqui o percentual que foi executado. Foi 30 e pouco, foi com 38,25%, enfim, coloca aqui o que é que foi executado em percentuais, né, por uma regra de 3. Clica no botão de observações e escreve aqui a justificativa. Foram abertos, por exemplo, aqui, ó, dizia que era 160 espaços, né? Foram abertos, tinham feito chamada pública, etc. e tal, no decreto, porém, só houveram 50 inscrições, né? Dentre elas, tantas foram validadas, enfim. Aqui é uma justificativa, não tem um texto específico muito certo ou errado, né? O que tem aqui é uma informação, um campo para você justificar livremente, tá? Só voltando aqui rapidinho, ó, o Matheus aqui perguntou ainda, acho que é do BBAGio, né? Na hipótese de um beneficiário apresentar nota fiscal em que uma instituição beneficiada paga ao CPF titular da instituição pela prestação de um serviço, há uma irregularidade? Não, Matheus, não há irregularidade. Na previsão do que pode ser gasto, tá certo? Na previsão do que pode ser gasto com recurso do inciso 2, né? Estou lembrando de novo, gente, é só inciso 2 que nós estamos analisando os gastos, inciso 3 não, tá? Então, na previsão do que pode ser gasto no inciso 2, não tem a questão de se há um CPF ou um CNPJ que foi contratado para alguma coisa. O que tem que serviço seria esse? Então, por exemplo, eu tenho no inciso 2, a partir do novo decreto, que é o de 2021, da prorrogação, a possibilidade de contratar serviços culturais a partir do recurso que eu recebi do inciso 2, tá certo? Então, o que depende muito aqui não é quem é o titular que está prestando esse serviço, mas é o que é essa prestação de serviço, tá? E aí, de novo, gente, é só olhar no decreto, naquele ofício lá tem vários exemplos, tá bom? E aí ver o que é a prestação de serviço que está sendo declarada, tá? O problema não é um beneficiário apresentando nota fiscal em que a instituição beneficiária paga ao CPF do titular ou instituição pela prestação de serviço. Exatamente, não tem uma regularidade por ter uma nota fiscal em que eu, beneficiário da Lei Aldir Blanc do inciso 2, né, recebi uma nota fiscal de um pagamento que eu fiz para um terceiro, seja CPF ou CNPJ. Isso não é irregularidade. O que tem que olhar é qual é a descrição do serviço que está lá apresentada na nota, tá? Então, se for serviços culturais, já foi prevista essa mudança, tá bom? O beneficiário recebeu dinheiro para a instituição e a instituição pagou ao próprio beneficiário por um serviço. Em tese, isso não teria um problema, não, tá bom?
assim, tem que comprovar com a documentação, mas, em tese, pela Lei Aldir Blanc, enfim, eu não vi encanto nenhum, assim, que se ele recebeu por um CNPJ, ele não poderia emitir uma nota para o CPF do dirigente, né? Pela Lei Aldir Blanc, especificamente, isso não teria nenhum problema, tá? O Manuel perguntou aqui, outras despesas do inciso 2. No rol de outras despesas fica a critério do município qualificar se poderia não ser paga ou poderia ser colocada a despesa e aguardar análise por vir no BB Ágil. É como a gente viu, né? Assim, no BB Ágil, no BB Ágil, você pode colocar os documentos, né? Você não é obrigado a colocar lá os documentos que eu digo os dados, né? Ele disse que você pode voltar, mas você pode também colocar lá. Eu sugiro que coloquem até para dar aquele saldo corretamente, tá certo? Agora, de qualquer forma, quando você tem outros serviços, né? Que a gente tem outras despesas necessárias à manutenção, desde que não seja referente à aquisição de bem permanente, como construção, obras, etc. e tal, nem um pagamento de despesas anteriores a 29/6/2020, que é quando começou oficialmente aí, né, a Lei Aldir Blanc, né, etc. e tal, né? Eu sei que a operacionalização dela acabou sendo mais no final do ano, mas é quando começou a data de corte é de 29/6, né? Ressalvo os parcelamentos, se for algo que foi parcelado, né, assim, teria possibilidade. Mas então é só a gente olhar no decreto, gente. O decreto também está no nosso Linktree, né? E está naquele modelo de ofício lá, os itens, né? Assim, é só a gente ler com calma para poder a gente ver o que é que está previsto ou não, tá? Deixei voltando aqui, mas podem colocar dúvida no chat que a gente vai vendo, tá? Então, aqui, gente, para cada meta ou para cada ação, vocês vão dizer qual foi o percentual de execução, clica no botão e coloca, né, as observações ou justificativas para dizer por que é que chegou nesse percentual e não 100%, tá certo? Isso aqui não precisa ser uma coisa assim específica para convencer que realmente não teve problema. Isso aqui, enfim, é só a justificativa mesmo, né? Porque não tinha problema, né, assim, previsto na lei se você não executasse tal qual o plano de ação. Isso era possível, você criar editais conforme o prazo tivesse pelo menos aberto ainda para execução, né? Se tivesse sobra de recursos, você usar em outros instrumentos, tá bom? Então não tem nenhum problema aqui eu dizer que foi só 40% de execução, tá? Aí depois que você coloca isso para cada meta, né, ou ação, né, inciso 2, inciso 3, do jeito que foi escrito, você vai ter também aqui a quantidade de beneficiários alcançados, né? Então você vai dizer no inciso 2 foram 40 beneficiários, no inciso 3 foram 80, né, coisa do tipo, tá certo? Também descrever aqui da sua maneira. Você tem aqui também as ações que foram executadas também, tá certo? Então, desde 2020, mas não só as que foram planejadas, mas todas elas, no final das contas, tá certo? Então, foram executadas tantas apresentações, tantas oficinas, né, tantas contrapartidas no inciso 2, tantos não sei o quê, colocar todos os números aqui, né? As contrapartidas também, descrever, isso aqui é tudo campo livre, tá, gente? Não tem necessidade de ter uma coisa específica ou escrever algo e achar depois que está errado, porque não foi, enfim, especificamente o que precisaria ser, isso aqui é tudo campo livre, tá? Aí você coloca o link onde o município utilizou para informar sobre a Lei Aldir Blanc, se foi uma página no site, se foi uma página específica, se foi um link para um PDF, se foi a página do Estado, se foi um link direto para o Diário Oficial, enfim, né, o principal endereço aqui da publicidade das ações, né, marca a declaração aqui, tá certo, para continuar, tá bom? E aí, aqui embaixo, vocês vão ter aqui a parte dos anexos, tá certo? Então, você tem aqui, gente, ó, 3 anexos que são obrigatórios, né, que é o inciso 2 individualizado, o inciso 3 individualizado e o relatório final de gestão, tá? Então, vocês podem clicar em salvar a qualquer momento também, tá? Em qualquer momento desse que a gente viu até agora, pode clicar em salvar para não ir perdendo o que já fez e não precisa preencher tudo de uma vez só, né? Você pode salvar, sair do sistema, voltar depois, continuar, tá certo? Só não clica em enviar se você não tiver terminado, mas mesmo tendo terminado, você pode voltar, né, e clicar em outras, em editar de novo, tá bom?
Mas aqui, novamente, ó, então você tem esses 3 modelos, está aqui o link para cada um deles, tá? Nós vamos mostrar aqui, mas só para falar de anexos ainda, você tem ainda outros anexos que é importante colocar aqui nessa área. Por exemplo, se o município realizou adequação orçamentária em 2020 ou 2021, né, que é a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, então já coloca aqui a programação publicada, se foi realizada adequação por conta da Lei Aldir Blanc, né? A maioria dos municípios teve, então coloca aqui o decreto, tá? Ou a aprovação da LOA. Se teve empenho, inscrição de restos a pagar de 2020 para pagar em 2021, lembrando que não existiu a possibilidade de inscrever em restos a pagar de 2021 para 2022, porque a lei, né, contábil, né, que foi temporariamente alterada, vamos dizer assim, por conta do estado de calamidade pública, né, já não estava valendo de 2021 para 2022, tá certo? Então, não tem a ver com a Lei Aldir Blanc essa questão de restos a pagar, a questão de lei de contabilidade pública, né? Então, se teve restos a pagar de 2020 para pagar em 2021, também anexa aqui o empenho e a inscrição em restos a pagar, tá? Se teve guia de recolhimento com devolução de recurso, que é o que a gente viu agora há pouco, por último, tá? Então, também coloca aqui todo aquele material que eu falei, a GRU, o pagamento da GRU, a transferência, né, e o cálculo da guia, né, do cálculo do TCU, né, da calculadora do TCU, tá? Se vocês receberam um ofício apontando concentração de recursos em meios beneficiários, vocês provavelmente já responderam, porque o ofício pede uma resposta. Então, se o município recebeu e respondeu, também anexa aqui, né, essa resposta. E se vocês receberam um ofício pedindo para justificar a movimentação de recurso da conta da Lei Aldir Blanc para outro município, outra conta do município, né, também vocês coloquem isso aqui. Esse último ponto aqui, gente, tem a ver, e eu vi pelo menos um município que está enquadrado nessa situação, e o próprio Ministério ainda não deu uma solução prática para esse procedimento todo. A gente está aguardando aí uma resposta. Mas, assim, o que aconteceu? Um dos municípios pegou o recurso da Lei Aldir Blanc e transferiu em lotes para outra conta do município, em outro banco, porque tem um convênio com esse banco que facilita o pagamento para todos os beneficiários. Então, por exemplo, pegou todo o valor do inciso 2 e transferiu de uma vez só para uma conta de um outro banco, e a partir dessa conta do outro banco, né, que é do município, fez os pagamentos para os beneficiários. O problema com isso, assim, fora não está previsto na lei, né, a lei prevê que o pagamento tem que ser feito do BB Ágil, da conta da Aldir Blanc, direto para o beneficiário, né, mas fora essa questão de não ter seguido a lei nesse ponto, né, o problema é que o BB Ágil agora não tem informação de prestação de contas, porque quando você olha o extrato, você só tem o lote da transferência, você não tem identificado quem é quem, e aí, por conta disso, dificulta ou impossibilita, né, a prestação de contas pelo BB Ágil, tá certo? Então, o Ministério vai ter que dar uma solução para isso, né, o município está aguardando, e aí, mas a gente já tem essa informação nos própria documentação do Ministério sobre a prestação de contas do município, né, que se recebeu esse ofício, então, com a justificativa, você também anexa aqui, tá bom? E aí, olha, você pode salvar a qualquer momento, como eu falei, né? Por último, caso você tenha preenchido tudo, você vai clicar em enviar para o repassador, tá certo? E aí você vai acompanhar, tá aqui o histórico de alterações do relatório, você vai acompanhar aqui todas as análises, né, se está aceito, se está reprovado, se foi indeferido, né, alguma coisa do tipo, tá? E aqui a gente tem o modelo do inciso 2 individualizado, com link para download. Então, está aqui, olha, colocar a opção, você vai preencher aqui de cada beneficiário, tá certo? Então, é um CNPJ ou um CPF? Qual o número? Qual foi o valor que ele recebeu? A prestação de conta dele foi aprovada, reprovada, em análise, etc. Foi realizada a contrapartida, sim ou não, tá?
Se foi qual a providência adotada no caso, então, reversão, devolução do recurso parcial, então vocês vão colocar aqui, entendeu? Então, aqui você tem essa situação do inciso 2 de cada beneficiário. Então, é por isso, inclusive, né, independente dos prazos, que não faz sentido querer responder o relatório de gestão final sem ter feito a prestação de contas de cada beneficiário, porque dessa forma você não vai ter, inclusive, informações aqui para poder preencher, né, o relatório final de gestão, tá certo? Fora a questão do prazo, né, que aqui você tem 8 meses para responder, e no relatório do inciso, e numa prestação de contas do BBAG, você só tem 2 meses para fazer, tá certo? Então não faz sentido duplamente, né, vamos dizer assim, mas tá aqui, então, mostrando, né, você vai colocar os dados de cada beneficiário, colocar seu nome, carga e assinatura e assinar, né, ou do gestor, gestora da saúde, da cultura, né. O inciso 3 também, só que o inciso 3 você não vai colocar informações de cada beneficiário, mas sim de cada instrumento, ou seja, de cada edital. Então, tá aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 editais aqui nesse exemplo, tá? Então, tá aqui, ó, esse edital de artista de teatro, de 100 mil, uma chamada pública aqui com um número tal, a data tal, também de 1 milhão, né? Então, 10 beneficiados, ele está anexado ou não no relatório, né? Cumprir os objetos, né, sim ou não, e se não foi cumprido, quais foram as providências tomadas, né? Então, o link também para publicizar as atividades, né? Aí também deve ter um lugar para assinar. E aí, por último, aqui o relatório final de gestão, que tem informações de cadastro do município, tá? Tem um bocado de coisa repetida aqui. Essa parte aqui do inciso 1, vocês vão sempre pular, porque o inciso 1 é de responsabilidade somente do Estado, tá certo? Tá aqui o inciso 2, vocês vão preencher o geral do inciso 2, o geral do inciso 3, né? A reversão do inciso 2, se foi revertido, né? O valor total revertido, ou seja, se eu teve 3 devoluções aqui, eu vou calcular aqui o valor das 3, somar das 3 devoluções e colocar aqui, justificar, né? Aqui também dados do inciso 3 também, né? Valor realizado, qual foi a justificativa, né? Em relação à meta que foi planejada, né? A publicação no Diário Oficial, a data, né? Contrapartida do inciso 2 também, vocês vão preencher aqui, justificativa se não foi realizada, né? Aí, resultado alcançado do inciso 1, pula essa parte, porque é inciso 1, né? E aqui, ó, resultado alcançado do inciso 2 é basicamente aquele individualizado do inciso 2 igual, ó, número de identificação, se foi CNPJ ou CPF, o valor recebido, a situação da prestação de contas, se foi realizada alguma providência, sim ou não. Então, a informação que se repete, tá certo, para colocar aqui. Vou explicar um pouco mais lento ainda, tá? Mas, então, nesses 3 documentos, né, que são anexados na plataforma Mais Brasil, algumas informações elas se repetem, né? Em relação do inciso 2, vocês vão sempre identificar cada um dos beneficiários e a situação da prestação de contas de cada um deles, seja no relatório final de gestão ou no relatório, né, do individualizado do inciso 2, né? É a mesma informação, mas aí vai ser de cada beneficiário. Enquanto no inciso 3, ó, novamente aqui se repete, né, nesse relatório final de gestão em PDF, né, ele pede aqui o número de cada edital, né, a informação de cada edital, se está anexado ou não, né, se você anexou ou não na plataforma Mais Brasil, e etc. e tal. Oi, quem quer falar, Jane? Eu fiquei com a dúvida aí no item 9, naquela outra. Aí diz que você pode clicar aprovado, reprovado, em análise, pendente de apresentação, mas eu achei que já ia ou aprovado ou reprovado. Pode ir em análise ainda, essa avaliação da prefeitura, no caso? Assim, pode, né? Agora o ideal é que você faça ela depois de pelo menos mandar tudo, né? Assim,
Enfim, isso aqui ela não vai ser atualizado automaticamente. No BB Ágil é atualizado automaticamente, né? Então, a minha sugestão é que você faça isso aqui só depois de ter colocado todo mundo no BB Ágil, tá? Pendente de apresentação significa que terminou o prazo e a pessoa não mandou para você ainda, né? Então, se eu fizer agora esse relatório e colocar pendente de apresentação, ainda tem mais 2 meses para a pessoa apresentar, né? Não faz sentido eu colocar esse relatório agora pendente de apresentação, né? E em análise? Lá em análise eu acho que também não. Eu acho que o ideal é colocar fazer essa prestação de contas toda aqui só depois do dia 30/6. Ou se você já analisou tudo e já colocou tudo no BB Ágil de fato, aí você pode responder. Porque não seria Mas, Daniel, essa questão de até o dia 30 de junho, ela é oficial ou cada prefeitura tem seu prazo? Não, ela é oficial. Ela é oficial. Então, se o artista chegar na secretaria, a gente tiver colocado uma data limite, e ele disser, não, meu prazo é até 30 de junho. Aí, mesmo que eu tenha mandado, eu não tenho mais como alterar, não é? É por isso que eu estava falando que o ideal é vocês trabalharem com os artistas, né, com os beneficiários, vocês trabalharem com a data do município e não a data do prazo da Lei Aldir Blanc, porque o prazo do 30/6 é para o ente federado analisar as contas dos seus beneficiários. Tem que lembrar, eu tenho que lembrar o seguinte, gente, a Lei Aldir Blanc, eu vou desativar até o microfone aqui, Jane, aí tu ativa de novo se você vai falar, só porque tá dando eco, tá? Tem que lembrar que a Lei Aldir Blanc, ela é uma lei distribuída, tá certo? Ela é uma lei que vai para os entes federativos. Então, o que o Estado lançou é de responsabilidade e autonomia do Estado. O que o município lançou é de responsabilidade e autonomia do município, tá certo? O prazo do 30/6 é o prazo que o ente federativo, ou seja, o Estado e o município têm para informar a prestação de contas no relatório final de gestão. Onde é que eu vejo essa informação oficial, por exemplo? Site da Lei Aldir Blanc do governo federal. Está aqui, né? Ele vai abrir aqui esse site aqui, que talvez algum de vocês já tenham visto. Se eu vim aqui em prestação de contas, aí eu vou ver aqui o fluxo passo a passo da prestação de contas. Vou clicar aqui para ampliar. E está aqui, procedimento da prestação de contas, tá certo? Então, olha aqui no final aqui, tá vendo? Prazo para o ente federativo, pagador, analisar prestação de contas do beneficiário até 30/6/2022. Então, esse prazo não é para o beneficiário fazer a prestação de contas com vocês, é para vocês informarem ao Ministério do Turismo se foi feito prestação de contas ou não, tá certo? Então, quando eu mostrei para vocês esse modelo de documento aqui para cobrar, que é só para ajudar, tá certo? Não significa que é o modelo correto, que é o perfeito, enfim, é só para ajudar quem está assim, né, com dificuldade de iniciar nessa parte aqui, então, né, de cobrar os prestadores, né, os beneficiários da prestação de contas. Então, quando eu coloquei aqui, terá o prazo máximo até 30/6, o órgão municipal competente terá o prazo máximo até 30/6 para informar o Ministério do Turismo e Tribunal de Contas da União a situação de cada beneficiário. Então, se vocês quiserem tirar essa parte aqui e só colocar o prazo do envio da documentação de contas para o município é até a data tal, vocês podem colocar, tá certo? Novamente, esse prazo aqui, né, desse fluxo todo aqui, esse prazo aqui, o prazo para o ente federativo pagador analisar as contas dos beneficiários. Então, não é o prazo que o beneficiário tem com a Lei Aldir Blanc, porque o que o beneficiário tem de obrigação ou de responsabilidade não é com a Lei Aldir Blanc, é com o município, nos termos da Lei Aldir Blanc, mas é com o pagador. Se for um beneficiário que recebeu recurso da Secult Ceará, por exemplo, de um edital estadual, ele tem a obrigação com a Secult Ceará, dentro o que decreta, né, o que regulamenta a Lei Aldir Blanc para o uso do seu benefício. Mas a responsabilidade das obrigações é com o ente pagador. Então, vocês têm até 30/6 para informar a prestação de contas de cada beneficiário.
eu sugiro que vocês mandem um ofício para cada um deles, definindo qual é a data do município. Hoje, vamos dizer que é dia 28, tá certo? Vamos dizer que na segunda-feira, que é o dia 1, dia 2. Segunda-feira é dia 2. Vamos dizer que na segunda-feira vocês mandem um ofício, tá certo? Vamos dizer. Então, se eu fosse mandar um ofício no meu município imaginário, fictício aqui, se eu fosse mandar um ofício na segunda-feira, eu diria, vocês têm até o dia 13 de maio para mandar documentação. Eu daria 2 semanas assim, sabe assim, e nem colocaria muito para frente. Por quê? Porque vão ter aqueles que vão demorar, que vão atrasar, vão pedir prorrogação, vão dizer que não conseguiram. Aí você negocia com cada um. Tá bom, eu vou até o dia 20, vou até o dia 27, sabe assim. Mas se eu fosse vocês, definiam o prazo ainda para receber a documentação, tudo dentro de maio, para vocês terem em junho para analisar, para dar devolutiva, para negociar a devolução, se for o caso, para dar um tempo do beneficiário arrumar a documentação que não mandou ainda, porque vocês vão analisar, vão dizer, ei, cara, ó, tu recebeu 10 mil reais, só prestou conta de 5 mil aqui. Só mandou documento que comprova 5 mil. Cara, e agora o que eu faço? Cara, tu tem que dar teu jeito. Eu tô só aguardando aqui, eu posso te ajudar com a informação, mas tem que dar teu jeito. Procura aí documentação que é permitida dos gastos, entendeu? Assim, então, é ideal que vocês trabalhem com uma data que dê prazo para vocês analisarem e responderem e no sistema e informar que a prestação de contas está realizada, tá certo? Porque se vocês deixarem o beneficiário achando que o prazo é 30/6, ele vai mandar no 30/6, vocês não vão ter mais possibilidade de colocar no sistema do Banco do Brasil, tá certo? Jane, pode falar de novo, eu tinha baixado o microfone só por causa do eco. Sendo assim, a análise de aprovado ou reprovado é responsabilidade da prefeitura. Sim? Exatamente. Pronto. É porque eu fiquei na dúvida desse questionário aí, porque aparece a opção em análise. Acho que era só um rascunho, né? Acho que essa informação ela cabe apenas como rascunho. E a gente tem que lembrar também, ó, nós estamos falando de um PDF que foi feito na época em que a lei foi aprovada, que saiu o decreto. Então, assim, muitas coisas são feitas de uma maneira numa época, quando chega na prática da prestação de contas, a gente vê que não se adequa tão 100% e tal e tal. É assim mesmo, entendeu? É por isso que eu digo, para mim não faz sentido preencher isso aqui antes do dia 30/6. Tá certo? É melhor passar o dia 30/6 e colocar tudo aprovado ou reaprovado, ou pendente de apresentação, se a pessoa realmente nem mandou, né? E aí a contrapartida, qual foi feita? Eu cobrei o recurso, ele pagou, não pagou, enfim. Para mim, faz sentido. Só mais uma dúvida. À vontade. Assim, no começo se falou muito nos bastidores sobre a questão de sempre pedir nota fiscal, né? Há artistas que chegam e querem entregar apenas recibo. Qual é a legislação com relação a isso? O que é que comprova? É a comissão que determina? Ou existe algo que a gente possa se basear e dizer isso pode ser recibo, isso pode ser nota fiscal? Tá. Vamos lá de novo aqui. Então, só assim, como é que chama? Reforçar, tá certo? A gente só pede comprovante de gasto do inciso 2. Uhum. O inciso 3, né, para esses editais de apresentação, de live, de oficina, de participação em algum evento, né, de show, etc., não precisa comprovar gasto. E, geralmente, pela Lei 8666, você nem deve, nem pode cobrar gasto. Tá? Uhum. Então, quem vai mandar comprovação de gastos é só inciso 2. Inciso 2 não é obrigado tudo ser nota fiscal, porque tem pagamentos que nem são feitos por notas fiscais. Por exemplo, folha de pagamento, tem nota fiscal, e está previsto na Lei Aldir Blanc para o inciso 2. Uma conta de água, de luz, de internet, você não vai ter nota fiscal, você vai ter um boleto, um convênio, e isso está previsto no inciso 2 da Lei Aldir Blanc. Então, a questão não é o nota fiscal, é analisar com o que foi gasto. E, a partir daí, dizer se estava previsto ou não em relação ao inciso 2 da lei. E apresentar o canhoto do pagamento? Apresentar o documento de pagamento, né? Não adianta mandar para você a cópia da conta.
tem que Pois é. mostrar o comprovante de que ela foi paga. Exatamente. Essa é a dificuldade que a gente tem sentido, sabe? Os artistas querem fazer ao molde deles. E é complicado, porque Gente, existe, vocês, né? vocês têm esse daqui, ó, esse documento aqui no Linktree, tá certo? Aqui, ó, toda a explicação do que pode ser o inciso 2. Se vocês quiserem preencher mais coisa, vocês mandam, tá certo? Comprovar a utilização, aí tá aqui, comprovar a utilização significa o pagamento, pererê, pererê. Vocês podem colocar serão aceitas a apresentação das contas sem o comprovante respectivo do pagamento. Vocês podem incrementar isso aqui como vocês queiram. O papel timbrado do município, da secretaria, assinem e mandem para eles entenderem o passo a passo o que é que tem que fazer. Se vocês receberem qualquer coisa e ficarem inseguros e demorarem nessa comunicação, pode ser que em tal momento a pessoa queira mandar a documentação correta e já tenha passado o prazo. É muito importante comunicação oficial. Um ofício, um comunicado é oficial. Uma portaria, uma publicação é oficial. Mandar um ofício por e-mail de cada um ofício endereçado para aquela pessoa, é um documento oficial. É importante que vocês mostrem que vocês cobraram e definiram exatamente o que é que tinha que ser enviado. Porque se passar dia 30, aí a pessoa manda e fala, não, eu mandei. Aí você tem para comprovar, olha, o município cobrou aqui nessa data, cobrou nessa data e nessa data. Está aqui o e-mail mostrando que foi recebido depois do prazo, ou está aqui a devolutiva dizendo que esse documento não era aceito. Então, vocês que são da gestão pública, vocês têm que documentar todo o procedimento. Se vocês estão conversando com as pessoas estão dizendo, não, mas eu estou mandando assim. E a resposta é simplesmente, o cara quer mandar assim. Então, vocês não estão documentando corretamente. Mandem um ofício, mandem tudo numerado, resolvido, por e-mail, com print, tudo comprovado. Porque aí o beneficiário ou se orienta realmente que tem que fazer do jeito que tem que ser feito, ou quando você cobrar o recurso de volta, ou o Tribunal de Contas cobrar o dinheiro de volta, você tem uma comprovação de que o município fez tudo o que deveria ter feito, o beneficiário, mesmo assim, ignorou o que foi dito. Então, com isso, não tem culpabilidade nenhuma da gestão municipal. Tá certo? Então, é por isso que esse modelo de ofício aqui, ele está logo aqui, no começo da prestação de contas. Não deixem de usar um modelo de ofício, não deixem de mandar um ofício, uma comunicação de fato oficial, que deixe comprovação, né, endereçado para cada um dos beneficiários, para que vocês depois não tenham, por conta do atraso ou sei lá, do não envio, né, de um beneficiário, vocês não tenham dificuldade de comprovar que o município fez de tudo. Alertou, pediu, informou qual é a repercussão em relação à lei, o que é que acontece se ele não prestar conta, qual é o prazo de prestação de contas, etc. e tal. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ter dificuldade mais na frente de comprovar que isso realmente foi feito, entendeu? Então tá aqui, o segundo item é o modelo de ofício. Eu sugiro que vocês usem esse modelo de ofício já imediatamente. Se preparem, por exemplo, para segunda-feira, começar já o dia 2, primeiro dia como é que chama? Primeiro dia de maio, né? Abril, maio, de maio, já cobrando dentro de um prazo. Eu, se fosse vocês, por exemplo, cobraria do dia 2 ao dia 13, 2 semanas para mandar uma prestação de contas. Aí é claro que vai ter aqueles que não mandam, mas aí pelo menos recebem um ofício, ficam preocupados, pedem, desculpa, não mandei, será que eu posso mandar agora? Aí você, eu dou até o dia 20. Aqueles que ficam para a segunda repescagem, gente, dou até o dia 27, e depois disso não vou aceitar mais não. Poderia aceitar? Poderia, mas tem que fazer uma pressão. Tem que deixar claro que isso aqui não é uma brincadeira, porque senão ele vai ter que ser cobrado de volta do recurso. Tá certo? Ok. Beleza? Bom, gente, então aqui voltando para o relatório final de gestão, tá certo? De novo, eu estou mostrando mais
o ideal é, se você não fez a prestação de contas ainda dos beneficiários, né, que nem pense no relatório final de gestão, porque o prazo até dia 31/12, né, desse ano, e também porque tem informações do inciso 2 e do inciso 3 que você vai precisar prestar conta primeiro para colocar aqui, né? Mas aí, ó, então tem os resultados do inciso 3, tem também aquela mesma informação no individualizado do inciso 3, que é a lista de cada edital, de cada instrumento, né? Por último, assina, coloca o nome e anexa na plataforma Mais Brasil, né? Todos os links estão aqui, e a última tela aqui, então, seria essa, depois que vocês colocarem aqui todos os anexos, que está aqui os links individuais, né? E esses anexos possíveis aqui, como eu já expliquei, a programação da LOA, se houve, comprovação de que foi inscrito em restos a pagar para liquidação em 2021, se houve, né? Guia de recolhimento da devolução, se houve também. Então, quando vocês colocarem todos esses documentos aqui nos anexos, vocês podem salvar para dar mais uma olhada, etc. e tal, mas quando tiver tudo pronto, vocês podem vir aqui e colocar enviar para o repassador. E a partir desse momento que clicar em enviar para o repassador, vocês vão começar a acompanhar o procedimento da análise do próprio Ministério do Turismo, como foi o plano de ação. Quem é que analisou, o que é que essa pessoa respondeu, se foi aceita, se não foi, se tinha alguma ressalva, se achou que faltou alguma informação, etc. e tal, tá certo? Esse daqui é o tutorial do relatório final de gestão do município com o Ministério do Turismo. Esses 3 seguintes aqui são os 3 anexos que eu mostrei que estão dentro do próprio tutorial. E, por último, aqui a gente tem aquele tutorial de emissão da GRU, tá certo? Que era a reversão do saldo da Lei Aldir Blanc, que deveria ter sido feita até 10/1. Caso o seu município não fez ainda, tá para ser cobrado do Ministério do Turismo, né? Isso é até dia 10/1, nós já estamos no 28/4, tá? Se fez, tudo bem, mas esse tutorial continua aqui, porque ele mostra como emite a GRU. E aí, caso você tenha um beneficiário devolvendo o recurso, esse tutorial ele mostra como calcular o valor atualizado, de acordo com a calculadora do Tribunal de Contas da União. E, por último, esse daqui mostra como emitir a GRU. Então, lembrando, quando o beneficiário devolver o recurso, né, vocês primeiro vão calcular o valor atualizado. Quando ele transferir o valor de volta para a conta da Lei Aldir Blanc, vocês vão emitir uma GRU do mesmo molde que foi a reversão em janeiro, né, com o valor dessa devolução, tá? E vão fazer o pagamento dessa GRU utilizando a conta da Aldir Blanc, né? Então, com isso, vai voltar a ficar zero. Vocês vão guardar toda essa documentação, a GRU, o comprovante de pagamento da GRU, o cálculo atualizado do TCU, lá do PDF, né, que eu já mostrei, e tudo mais que precisa, e colocar no relatório final de gestão, tá certo? Gente, estou colocando mais uma vez aqui o nosso Linktree, tá bom? Todo dia alguém me pede alguma coisa específica. Daniel, me manda o tutorial de não sei o quê. Eu mando, não tem problema não. Mas lembrando, ó, tá tudo no Linktree, todo passo a passo tá no Linktree. Salvem esse endereço, deem uma olhada com calma, principalmente nesse primeiro tutorial aqui, que mostra onde pegar informações, como começar a se preparar, etc. e tal, tá certo? Se preparem para já mandar um comunicado no mais tardar segunda-feira, começando o mês, começando a semana, para mandar um comunicado para todos os beneficiários, para cobrar a prestação de contas, tá bom? A gente já tem aqui, ó, modelo de ofício para prestação de contas dos beneficiários, item 2 aqui do nosso Linktree, né? Então, assim, nós estamos entrando já nos últimos 2 meses para informar a prestação de contas dos beneficiários, tá certo? É muito importante que vocês deem um foco, principalmente nessa operação, porque é como que eu disse, não é só entrar num sistema e preencher umas informações. Vocês precisam solicitar um material, receber esse material. Tem muito beneficiário que demora, que precisa ser convencido, tá certo? Vocês vão analisar essa documentação, vocês vão olhar cada um dos recibos para ver se tem a ver com a prestação de contas do inciso 2 da Lei Aldir Blanc ou não,
né? Essa aqui que a pessoa mandou aqui, isso poderia ser gasto com esse valor, não poderia ser gasto com esse valor, etc. e tal, né? Então, é importante vocês lembrarem, né, que tem que mandar um ofício, tem que aguardar o retorno, tem que ficar cobrando, tem que analisar, tem que dar uma devolutiva para daí entrar no sistema e colocar uma informação, tá certo? Então, foco para que nesses 60 dias que a gente tem, né, já estamos no dia 28, então, né, 62 dias, né, para ser mais preciso, talvez, mas assim, foco para que nesses 63 dias, para ser bem exato, né, contando com os fins de semana, vocês consigam receber esse material e analisar tudo, tá bom? O Manuel perguntando aqui, ó, no chat, a GRU, quando calculada, é válida para o pagamento apenas no dia do cálculo? Ó, o procedimento é assim, se eu vou para a calculadora do TCU e vou colocar uma data para calcular o rendimento, é ideal que eu coloque essa data já combinado com o beneficiário que ele vai pagar nessa data. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu calculei dia 10/3, tá certo? E mandei para ele esse relatóriozinho em PDF aqui do cálculo, tá bom? 10/3. Significa que no 15/3 o valor já é levemente diferente. E aí no dia 16/3 já mudou um pouquinho de novo, mesmo que seja um centavo, dependendo do valor original, claro, né? Assim, mas o valor ele varia. Então é assim, ó, o valor vai ser atualizado e você vai ter que fazer o pagamento na data. Se você não fizer o pagamento hoje, que eu lhe mandar esse valor, você vai precisar pedir o valor atualizado amanhã de novo. É importante você estar aí pronto para pagar quando eu lhe passar o valor atualizado. Aí a pessoa, beleza, entendi, sem problema. Então calculei hoje, colocando 28/4, né? Aí deu, vamos dizer aqui, esse 11.412, tá certo? Então, a pessoa, esse valor é válido para hoje, tá certo? A pessoa transferiu hoje, né? Então, entrou 11.412. Aí eu vou emitir a GRU, porque a GRU é para o próprio município pagar, não é para a pessoa pagar. A pessoa já transferiu de volta, não tem problema, mas para a pessoa, ela já transferiu de volta. Agora, a GRU é para eu, município, devolver para a conta do Tesouro. Então, quando eu for preencher a GRU, está aqui nosso tutorial da GRU, que era para reversão, aí quando eu for preencher a GRU, deixa eu chegar nela aqui, ó, aí eu vou colocar essas mesmas informações que eu tinha para a reversão do município, né? Então, vou colocar esse código aqui da unidade gestora, tá certo? Para chegar lá no Fundo Nacional de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, né? Então, já vai estar aqui, todas essas informações aqui vão ser a mesma, o Tesouro Nacional, né? O tipo da despesa aqui vai ser essa sempre aqui, 18.921, dígito 9, né? É só seguir o passo a passo, gente. Clique em avançar. Aí aqui, ó, você vai ter o número de referência, que é o número do município. Aqui está mostrando como é que você coloca. Quem fez a GRU da devolução do saldo em conta já lembra como é que é, tá bom? Então, vai colocar aqui, ó, o número do município com o número da Lei Aldir Blanc, tá certo? Aí, quando chegar aqui, competência e o prazo limite, então, o que é que eu vou fazer? O prazo limite, vamos dizer, ó, hoje é 28/4, 4 horas da tarde quase. Se eu for fazer ele agora e mandar para o financeiro pagar, pode ser que ele não tenha tempo. Então, eu vou colocar com prazo de amanhã, por exemplo, entendeu? Mas eu vou fazer um prazo aqui realista, né? Se eu botar um prazo lá para frente, esse valor vai variar um pouco e vai sobrar um centavo também na conta, também depois, né? Então, bota um prazo realista aqui. Então, bota o exercício tudo aqui. Deixa eu voltar aqui para o final da GRU. Cadê? Aí, aqui o valor, né? Então, você já coloca o valor que recebeu, né? Com um prazo de 1, 2 dias, por exemplo, né? E aí gera por último a GRU em PDF, né? Encaminha para a pessoa que vai pagar. Então, a sincronia é essa, assim, do beneficiário, a sincronia, na verdade, não é com a tesouraria, é com ele mesmo. É eu gerar, eu passar para ele, cadê aqui, ó? Do beneficiário, é eu passar para ele esse valor atualizado, na data correta, ele sabendo que se ele demorar, esse valor aumenta, né? Mesmo que seja pouca coisa, mas ele aumenta. Então, essa sincronia primeiro, e a sincronia segunda é cadê aqui? A data
em que eu vou gerar a GRU e colocar o vencimento para que o meu financeiro não demore a pagar e aí também sobre centavos aí ou reais na conta. Tá bom, Manuel? Então, a sincronia é essa, né? É o cálculo e a GRU por último, né? Como você falou aqui. É só explicando com mais detalhe, tá? Então, gente, as considerações, na verdade, considerações não, porque eu já expliquei tudo aqui, mas para as dúvidas finais, estamos abertos aqui no chat ou no microfone, antes de encerrar, já são 5 para as 4, né? Mas, novamente, ó, Linktree, tá certo? Colocando de novo aqui no chat. Não se esqueçam de copiar esse link, de analisar isso com calma, tá bom? E se for para eu dar a primeira dica em ordem cronológica, se preparem todos para mandar um ofício cobrando a prestação de contas já na segunda-feira, dando um prazo que não seja muito longo, né? Muito menos que seja o limite do 30/6, mas façam isso, tá? Quem já tiver feito, né, a prestação de contas toda, já informou no BB Ágil, já recebeu tudo e analisou, etc. e tal, claro que não tem mal que se preocupar com isso. Mas quem não fez, ou quem recebeu apenas de alguns beneficiários, se prepare para, na segunda-feira, mandar um ofício de quem não recebeu ainda. Lembrando, gente, é importante vocês terem tudo documentado. Se mais na frente o beneficiário é acionado na justiça para devolver o recurso, e ele vai dizer assim, não, mas eu mandei, o município é que não fez a parte dele. Aí você, não, peraí, tá aqui, ó, eu cobrei para você no dia tal, eu não tenho nenhum e-mail aqui registrado, né, não tenho nada recebido aqui dentro do prazo, tererê, tererê. Então, assim, vocês mostram, né, que vocês se documentaram, né, o que ele pode dizer, por exemplo, mas não recebi nada, eu não sabia, o município nunca me disse nada. Não, tá aqui, ó, nós mandamos um ofício aqui no mês tal, nós fizemos uma ligação no dia tal, tá aqui toda a comprovação, tudo, etc. e tal. Então, minha primeira dica em ordem cronológica é se preparem para, até a segunda-feira, vocês mandarem um ofício, podem usar o nosso modelo aqui, no Linktree, mas mandarem um ofício para quem não mandou ainda a documentação da prestação de contas, tá bom? Se ninguém tiver mais nada para perguntar, vou colocar aqui no chat, então. Eu vou me despedindo aqui de vocês por hoje. A gente vai continuar nas tardes de quinta-feira e nas manhãs de terça-feira, tá certo? Para poder ter esse horário alternado. E quem não consegue de manhã, vir de tarde. Quem não consegue de tarde, vir de manhã, tá bom? Então, gente, um abraço para todo mundo. Um beijo no coração, saudações culturais e a gente se vê nos próximos encontros. Um abraço.